Clube joga no domingo, a partir das 3 da tarde, a rodada decisiva da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Vamos conhecer os 4 classificados para semifinais. E o Paraná está na briga. É o 5º colocado, está fora do G4, mas tem a mesma pontuação do Apucarana e do Iguaçu, que estão à frente do Paraná na classificação. E já classificados o Patriotas e o Andraus, né? Vão disputar quem chega em primeiro lugar nesta primeira fase. A Mariana Becker tem informações então do Paraná, que está se preparando para esta decisão domingo, mais uma vez, jogo de portões fechados, porque é o mando do Paraná Clube no estádio Dorival Brito. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Linhares. Boa tarde aos nossos colegas e também aos ouvintes da Jovem Pan News. Jogo é a semana da vida do Paraná, é assim que os jogadores estão tratando, né? Trabalhando essa semana. O Paraná fez o segundo treino de preparação aí para a partida contra o Patriotas hoje pela manhã. E um dos jogadores que tem se destacado muito pelo Paraná é o Diogo Carlos, né? Ele chegou depois da partida contra o Andraus, estreou contra o PSTC. Ele aí, então, atuou em 6 jogos, 4 como titulares, marcou um gol na última partida aí contra o Araucária, né? Um gol importante aí para o Paraná Clube, e ele tem se destacado justamente pela versatilidade dele. Ele já atuou aí na lateral, já atuou no meio de campo, também é um atacante, né? Ele é um atacante de ofício mesmo, mas ele tem feito aí várias posições, principalmente para cobrir jogadores, né? Quando o técnico Marcão não tinha aí o lateral esquerdo, ele foi fazer a lateral esquerda e conseguiu atuar muito bem na equipe. Tem sido um jogador chave aí para os técnicos, né? Tanto como foi para o Marcão, como está sendo agora para o Fael Júnior. E ele comentou na coletiva depois da partida contra o Araucária sobre o gol que ele fez, o primeiro gol dele com a camisa paranista, e também sobre as 2 vitórias consecutivas do Paraná. Fazer esse gol é sensação única, né? O atleta sempre trabalha para poder marcar gols. E graças a Deus a gente pôde ajudar o Paraná a marcar um primeiro gol com a camisa do Paraná. Espero que seja o primeiro de muitos. Essas 2 vitórias veio através de muito trabalho, né? A gente trabalhou durante a semana muito forte. Igual eu te falei, fruto de trabalho. E agora descansar. Igual o Guadelha falou, amanhã já tem treino, a gente tem que focar durante a semana já. Que semana que vem é o jogo mais importante das nossas vidas e vamos buscar a classificação com fé em Deus. Palavras então do Diogo Carlos. Ele falou, né, a semana mais importante das nossas vidas, e também falou como o técnico Fael, e aí também ressaltou, falou sobre o técnico Marcão, também como os técnicos trazem essa confiança para a equipe, e também falou que independente disso, vestir a camisa do Paraná Clube é uma pressão. Acredito que não só o Fael, mas também o Marcão também dava muita confiança pra gente. E o Fael só veio para consagrar mais nossa alegria dentro de vestiário, dentro de campo também. É um treinador que nos dá bastante confiança e graças a Deus está dando tudo certo. Jogar com a camisa do Paraná é sempre muita pressão, né? É um clube gigante, a gente sabe que é um clube gigante. E o que vem feito durante aqui no vestiário é o que está acontecendo no campo. É muita alegria. Todos lutando pelo mesmo objetivo. E graças a Deus está dando tudo certo. E domingo, com fé em Deus, vamos consagrar essa classificação do Paraná no mata-mata. A gente tem visto, né? O Diogo Carlos falou aí sobre a alegria que estava no vestiário após a partida. Os jogadores estavam comemorando muito, dava para ouvir eles comemorando ali no vestiário. Então, uma mudança de comportamento da equipe do Paraná, que pode ser muito importante agora nessa semana decisiva, porque o Paraná precisa vencer o líder da competição para tentar a classificação. E o Diogo Carlos tem sido um jogador muito importante aí para o Paraná, tem sido uma peça-chave para o técnico Fael Júnior, né, Jana? É verdade, Mari. Eu acho que o Paraná Clube agora tá num momento de final, né? Clima de final. E o Diogo Carlos realmente é um jogador extremamente versátil, né? Foi importante nessa vitória do Paraná. Eu acho que o Paraná vive, apesar de toda a turbulência na segunda divisão do Paranaense, porque a expectativa era que o Paraná já tivesse essa altura do campeonato classificado, né? Tranquilo. Ele vive o melhor momento, né? Um momento tanto de
reconstrução, de trazer a confiança de volta, né? O time voltou a vencer, conseguiu pontuar, tá forte na briga, tá muito próximo ali da classificação. Logicamente que além de vencer, não depende só dele, né? Vai ter que também torcer contra os seus adversários que ainda têm chance de se classificar, mas eu acho que o Paraná tem totais condições de conseguir um bom resultado nessa partida decisiva. Acho que, claro, a gente sabe que é um time limitado, mas que mostrou que com as mudanças que vem fazendo, né, com o técnico Fael, conseguiu se adaptar, né, às condições de jogo, às dificuldades, aos desafios que vem enfrentando. Então, inclusive a gente acompanhou que a torcida do Paraná vai fazer mais uma vez uma recepção super calorosa, né, dessa vez acho que o ônibus vai passar ali pela torcida organizada do Paraná. Então eu acho que o Paraná tem que viver esse momento e pensar positivamente em todo o ambiente que vai ser criado novamente, né? Tentar voltar e criar um ambiente muito parecido como foi o da estreia, né? Em que o Paraná conseguiu uma vitória na Vila Capanema e tentar vencer. Não precisa ser um jogo bonito, não precisa ser aquele futebol convincente, mas vencer na base da vontade, da raça, porque é isso que vai valer, né? É isso que vai fazer com que o Paraná Clube chegue com uma outra cara na próxima fase. É como diz o Carlos Pacheco, né? Vai ter Green Hell tricolor. A torcida do Paraná. A torcida vai fazer a festa do lado de fora, não pode entrar. Agora, tem os últimos jogos lá que a torcida tem ficado do lado de fora. O Paraná joga mal no primeiro tempo, a torcida invade o estádio, né? Quer entrar lá no vestiário pra peitar os jogadores e tal, né? O Paraná foi julgado ontem, a Mari vai falar daqui a pouquinho, né? Porque tinha aquele imbróglio lá do negócio do mando de campo, né, Mari? Invertido contra o Andraus, né? Isso, Linhares, o Paraná e o Andraus foram denunciados aí por inversão de mando de campo e descumprimento de decisão do TJD, né, quanto o Paraná ter sido condenado aí pelos 5 jogos sem torcida. Então, ontem teve esse julgamento e as duas equipes foram absolvidas. O Andraus foi denunciado por 2 artigos, ele foi denunciado efetivamente pela inversão de mando de campo, que é o artigo 191, e também pelo artigo 223, que é descumprir aí medida do TJD, e eles foram absolvidos por unanimidade. O Andraus foi absolvido pela inversão de mando de campo e por descumprir decisão do TJD. Aí um dos auditores só votou pela condenação do Andraus e votou pela condenação que teria uma multa de R$5 mil, uma multa de certa forma irrisória, né? R$5 mil, um valor que não teria grandes problemas aí para os clubes conseguirem, né, pagar esse valor. E assim como o Paraná também foi absolvido pela maioria, o último auditor também votou pela condenação do Paraná. O Paraná foi denunciado só pelo artigo 223, que é descumprir decisão do TJD, e aí o Paraná, os quatro auditores votaram pela absolvição e o 5º auditor votou pela condenação também com uma multa de R$5 mil, mas acabou que ninguém foi condenado, então as duas equipes aí estão absolvidas, mas foi um julgamento longo, foram 4 horas e meia de julgamento, e um dos pontos principais para decidir a condenação ou absolvição foi que vestiário os times utilizaram. E aí a questão que uma das testemunhas inclusive se confundiu aí, disse que o Paraná tinha utilizado o vestiário que costuma ser utilizado pelo visitante e o Paraná, na verdade, utilizou o vestiário que ele costuma utilizar sempre, né? O vestiário do mandante lá na Vila Capanema. Esse foi um dos motivos, né? Mas o Andraus publicou uma carta, né? Que praticamente foi a defesa do Andraus recentemente, que esclareceu tudo, né? Os artigos, na verdade, do espaço para a torcida visitante, que é no mínimo 10%, né? Se o time visitante quiser, o mandante quiser dar o 100% do estádio, ele pode, não está escrito na lei. Na verdade, Linhares, essa carta publicada pelo Andraus não foi bem vista aí pela primeira comissão do TJD. Eles acharam a carta muito agressiva e falaram que o Andraus precisava se retratar quanto a essa carta, principalmente porque
proferiu aí algumas ameaças, de certa forma, diretamente ao procurador. Na verdade, assim, a verdade dói, né? Por isso que o procurador ficou magoado com a carta do Andraus, mas estava tudo ali escrito, acho que muito bem redigida, inclusive a carta, na argumentação do Andraus, né? Sobre o episódio, que, na verdade, nem deveria ter sido denunciado, né? Foi um exagero do procurador fazer uma denúncia, porque o Andraus estava no direito dele, ele manda o jogo e liberou os portões, vendeu os ingressos, a torcida do Paraná comprou tudo, porque o Andraus... É que na prática, tem 3 realmente... torcedores, né? Mas aí configura inversão de mando. Aí eu discordo de você, entendeu? Não configura. Por que configura? E não foi... os juízes, os auditores, eles optaram por absolver o Andraus e o Paraná, mas durante o julgamento tudo tendia para que não fosse absolvido, que eles fossem condenados, porque inclusive... Eu achei que o Andraus ia ser condenado. Porque assim, foi o Paraná... Foi o Paraná que fez toda a questão do borderô da partida. O Andraus não se envolveu nisso. Foi o Paraná, os funcionários do Paraná que fizeram ali dentro mostraram todos os lugares onde ficaria a torcida, que tiveram todo esse cuidado. Então, eu acompanhei todo o julgamento, né? E fui vendo eles falando e as provas que eles foram trazendo e o que eles foram argumentando. E parecia que os dois times iam ser condenados, sim, porque eles chegaram a uma conclusão de que foi uma inversão de mando, mas eles decidiram por absolver, principalmente pela festa, né? Pela segunda divisão do Paranaense ter um público daquele tamanho. Pois é. 1h21. Então tá aí, o Paraná foi absolvido, o Andraus também. E o Paraná tem, então, esse jogo aí com o Patriotas para encerrar a sua participação. A rodada vai ter PSTC e Andraus, jogo lá em Alvorada do Sul. O Grêmio Maringá recebe o Toledo. Esse jogo é confronto direto. O Grêmio Maringá joga pelo empate, o Toledo precisa vencer para escapar. Se empatar o jogo, o Grêmio escapa. Se o Toledo ganhar, o Toledo escapa do rebaixamento para a 3ª divisão. O Araucária, já rebaixado, recebe o Iguaçu lá em Campo Largo. O Iguaçu precisa da vitória para garantir a classificação independente de qualquer coisa. O Laranja Mecânica enfrenta o Apucarana. O Laranja já está eliminado e o Apucarana vive a mesma situação do Iguaçu. Tem que ganhar o jogo para não precisar fazer contas. E o Paraná enfrenta o Patriotas, que está invicto, né? O Andraus e o Patriotas, aliás, são os dois times invictos na divisão de acesso. O Paraná precisa vencer o jogo e torcer para que pelo menos Iguaçu ou Apucarana, um dos dois, não vença os seus jogos no final de semana. Se o Iguaçu e o Apucarana perderem, por exemplo, um dos dois perderem, pode empatar. O Paraná pode até se classificar com empate, desde que o PSTC não ganhe do Andraus. Mas eu acho muito difícil o Iguaçu não ganhar, né? Eu acho que o Iguaçu vai ganhar fácil do Araucária. Mas assim, a chance do Laranja Mecânica ganhar do Apucarana existe, né? Apesar do Laranja Mecânica já não ter mais. O Paraná depende de um dos resultados, né? Não é dos dois, então... Exato. E o PSTC que tá na briga, mas é a situação mais delicada, porque o PSTC tem que ganhar do Andraus para chegar a 15 pontos. E aí, Iguaçu, Apucarana e Paraná, 2 desses aí não podem ganhar seus jogos, né? Então a situação do PSTC é um pouquinho mais difícil. Você tem a classificação aí na tela, né? Para quem tá com a gente no YouTube. Então, Patriotas 20 pontos e Andraus com 18. Os dois disputam a primeira posição, né? O Patriotas com um pontinho, empatando com o Paraná, ele vai a 21 e tem 6 vitórias. O Andraus, vencendo o time do PSTC, também vai a 21 pontos, também com 6 vitórias. No saldo de gols, o Andraus está melhor, né? O Andraus tem 12 e o Patriotas tem 9. Então, essa combinação dá o primeiro lugar ao Andraus. Então, o Patriotas vai ter que vencer o Paraná para ficar no primeiro lugar. Já pensou? O Paraná ganha, chega a 16 pontos e acaba ficando de fora? Mas é o risco, né? Porque se o Iguaçu e o Apucarana, que tem 13, vencerem, eles têm mais vitórias do que o Paraná, iriam a 5 vitórias. O Paraná tem só 3 vitórias e esse é o primeiro critério de desempate. E aí os 2-2-0, os dois placares perigosos que você citou ontem, né, Linhares? Derrubaram o Paraná. Pelo menos um deles podia deixar o Paraná nesse momento na frente, aí só dependendo das próprias forças. Então, Iguaçu, Apucarana e Paraná tem 13, o PSTC é o 6º com 12. Esses 4 vão disputar 2 vagas. Laranja Mecânica já está
está eliminado porque tem 10 pontos, pode chegar a 13, mas tem só 2 vitórias, já não alcançaria aí nem Iguaçu nem Apucarana. O Grêmio Maringá tem 7 e 2 vitórias. O Toledo tem 4 pontos e 1 vitória. Se vencer, eles igualam em número de vitórias. O saldo é igual nesse momento de -5, então o Toledo vencendo ficaria com saldo melhor do que o do Grêmio Maringá, por isso escaparia. E o Araucária já está eliminado. Marcou só 3 gols, sofreu 27 no campeonato. Campanha sofrível aí do Araucária, né? 1h25. Este é o bate-pronto para o consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui. Mariana Becker trouxe então as informações do Paraná Clube, que joga contra o Patriotas no domingo. O jogo vai ter transmissão aqui da Jovem Pan News a partir de 2 da tarde, né? No domingo a gente acompanha Patriotas e Paraná, o Paraná e Patriotas, e também Coritiba e Grêmio, que vão jogar lá na cidade de Porto Alegre.